Bom, o tema escolhido foi drone, mas drone é um bom pretexto, né? E aí, hoje em dia, a gente fala o que tem que ver o drone, o que é o drone. É um aeromodelo? A ANAC definiu que é um objeto voador não tripulado. Então, era o aeromodelo, só que o aeromodelo funcionava e funciona em área restrita e sob a mais esporte, né? E um alcance muito pequeno. E o drone não começou agora, o drone começou na Guerra do Vietnã, para espionagem, para ataque lá. E depois é que a coisa foi crescendo e hoje se popularizou. E o drone eu acho que é infinito a possibilidade de utilização dele. A gente vê aí, todo mundo já consulta aí os YouTube da vida, os Google da vida e vê, eu vou entregar pizza, eu vou entregar isso, eu entrego aquilo, mas eu posso entregar arma, posso entregar droga, posso entregar um pó químico, posso entregar qualquer coisa. Então, na realidade, ele é alguma coisa boa do ponto de vista de tecnologia, vide no agronegócio, né? Que é para monitorar rebanho, para monitorar plantações, para monitorar pragas, para monitorar o crescimento. E também ele para controle de catástrofes e aquilo lá, porque ele acessa onde dificilmente você usaria um helicóptero, usaria um recurso mais caro e mais difícil de controle. Ele é realmente algo que veio para ficar. Aonde entram os perigos do drone, que aí a gente chama atenção. Eu sempre usei algumas máximas que quando a gente compra tecnologia, a gente compra só o benefício e não os perigos e a dificuldade. E com o drone não é diferente. Se ele cair por falta de controle ou por uma interferência, pode causar um dano, pode causar um prejuízo. E que o Dr. Victor vai falar sobre privacidade. Então, eu vou espionar o vizinho, a plantação do vizinho, né? Vou espionar outras coisas. Falei plantação, vocês é que já estão indo lá. Então, realmente, a gente, quando compra tecnologia, a gente não lê o manual. Agora que eu estou entendendo o significado da grama do vizinho é sempre mais verde. Tranquilo. Até agora eu não tinha entendido. Agora você entendeu. É sempre mais verde. E de drone, então, se for com HD, tem. E é infinito isso. E nós temos que olhar isso. Então, nos manuais e a legislação brasileira, tanto da Anatel quanto da ANAC, ela se limitou a classificar quem pode usar, o que deve usar, e está lá dentro embutido quando você compra. Só que se a gente não lê nem bula de remédio, não lê o manual do celular, do computador, vai ler o do drone? Então, esse é o grande perigo, né? Então, de onde ele vem? Ele está homologado pela Anatel? O que significa isso? Ele pode operar numa frequência autorizada? E já que a gente falou em espectro utilizar, nós temos que respeitar, que é finito. Agora mesmo estava num debate aí de cidades digitais, que vai usar o Wi-Fi. A maioria das frequências utilizadas no drone é a mesma utilizada em Wi-Fi. Então, uma coisa pode interferir na outra. E isso é importante a gente saber, não só olhar lá o brinquedinho fazendo barulhinho com controle remoto, que daqui a pouco vira presente de Natal, se é que já não virou. O filho vai pedir presente de Natal um drone. Então, mas o que ele faz esse drone? Né? E vai daí por infinito. E a ANAC ela classificou pela capacidade de transporte, o que ela consegue carregar. Eu não vou citar isso, não vou projetar, porque está no site da ANAC, está no site da Anatel. Mas é importante que vocês consultem esse site, saberem o que é isso, e quando importar, saber a fonte de importação. E a homologação pode ser feita por uma pessoa. Eu posso trazer um drone para mim e homologar para mim, mas é só para você. Se o outro for trazer, a dele não vale. É quem chegou primeiro lá e homologou, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que a gente tem que chamar muita atenção com o drone é a questão da idade. A gente já viu aí filmes dando para criança esse brinquedo, né? E se muitos adultos, às vezes, não têm o limite da exposição a risco, quiçá uma criança. E aí tem que ter o responsável. O Dr. Victor vai falar sobre os aspectos penais e etc. É uma arma que você está dando para alguém. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso e muita atenção.
O drone é realmente um brinquedinho caro, tem desde 2, 3 mil, mas tem 30 mil, 40 mil, depende da utilização que vai fazer. Falar em drones é sempre desafiador, especialmente porque é uma tecnologia relativamente recente que está chegando ao nosso alcance, muito embora já exista desde na Guerra do Vietnã dos anos 70, aí a gente começa a perceber o movimento de outras tecnologias que já tinham destinação militar, que agora estão ao alcance de todos, bastando aí alguns cliques por meio da internet. E às vezes a gente não sabe muito bem qual é a extensão dessas tecnologias e qual é o poder que elas conseguem nos conferir. A título de curiosidade, o uso dos drones ele tende a aumentar, especialmente pela facilidade que ele tem de locomoção, por não depender de estradas ou, enfim, uma ligação material propriamente dita, seja aquática ou terrestre, e é um meio de transporte limpo, de certa forma. É um recurso que só usa bateria, então pode substituir alguns meios tradicionais, seja de transporte, de alguma atividade, por conta de não emitir tantos poluentes, ser mais barato, inclusive por conta disso, diminuir peso e força de motor. Então, é algo que vai se tornar cada vez mais frequente em algumas atividades, especialmente de produção, de defesa e monitoramento. Não sei se vocês já tiveram conhecimento, mas a velocidade máxima de um drone chegou a 289 km por hora, isso é uma aeronave de 800 gramas. Então, evidentemente, é algo projetado para velocidade, vai ser algo comum a gente ver um objeto com essa quantidade de rapidez ao nosso alcance, mas vejam o potencial que essas tecnologias vão proporcionar. Um automóvel que chega nessa velocidade, por exemplo, muito difícil. Quer dizer, o custo é bastante elevado e você precisa ter uma pista específica, um local específico para ele atingir esse tipo de performance e desempenho. A autonomia máxima registrada foi de 2 horas sem necessidade de recarga. Então, percorrendo 156 quilômetros, que é facilmente ir de volta para o litoral, ele consegue fazer sem uma recarga, em 2 horas. Então, com um carro bem aparelhado, um trânsito favorável, digamos assim, sem incidentes ou intempéries, um automóvel faz nesse tempo. Então, é um recurso relativamente mais barato e que confere outras possibilidades de objetivo que não só o deslocamento e que pode ajudar as intenções das pessoas. Alguns exemplos de principais utilidades que a gente pode enumerar. Primeiro é monitoramento espacial com baixo custo. Então, para algumas indústrias que dependiam desse tipo de conhecimento, acaba ficando mais barato. Então, seja para realizar o reconhecimento de alguma área específica, ou então para verificar se está tudo em ordem, ou então para realizar, por exemplo, registro de matrículas de imóveis, acaba ficando mais barato. Você não depende de uma empresa com um helicóptero, etc. Você pode utilizar um drone e fazer essas tarefas de modo mais ágil e mais simplificado, digamos assim. A existência da aerovia facilita aí, por exemplo, o alcance a lugares bastante difíceis, seja por mata fechada, ou então necessidade de ponte, ou então milhas, etc., que o Everaldo já tinha comentado, pela dificuldade, às vezes, de acesso, e a possibilidade de se lançar materiais ou projéteis a partir dele. Então, se a gente pensar no primeiro momento em aplicação militar, quer dizer, um drone que tem alguma espécie de metralhadora ou lançamento de foguetes, etc., a gente consegue também adaptar a possibilidade de um drone lançar algumas substâncias ou alguns produtos sobre determinada região, determinada área, de modo bastante assertivo e preciso. A título de exemplo, eu invoco aqui a atividade agropecuária. É comum a gente verificar o sistema de pulverização de inseticida. Por exemplo, você tem um helicóptero, então ele sobrevoa e solta o veneno em cima da plantação. Isso fica muito mais fácil com um drone, você faz o voo
com menor altitude, o que leva você a utilizar menos produto, e de forma mais direcionada. A chance de infectar outros animais, pessoas ou áreas que não são desejadas fica melhor. Você faz a operação mais precisa, mais cirúrgica e despendendo menos produto, inclusive. Outra vantagem, quando a gente utiliza o drone para fazer esse tipo de, para melhorar esse tipo de atividade, pode servir para acompanhar, por exemplo, o direcionamento do gado, pode acompanhar como está o estágio da plantação a cada corredor. Então você identifica, olha, essa fileira provavelmente tem alguma praga, porque você passou ali uma vez por dia, fez a varredura e está tudo certo. Além de, em estufas, grandes estufas, produção de morango ou algumas flores delicadas, você consegue fazer a inspeção praticamente em tempo real, diferentemente de sensores que são estáticos. Então, de repente, a temperatura não está totalmente controlada naquela área. Você pode acabar perdendo de 50% a 80% da sua plantação por conta de algum defeito ou algum problema em área específica, seja no controle de umidade, temperatura, etc. Então, o drone facilita porque ele faz a varredura de ida e volta de forma totalmente completa, quer dizer, você não depende só de sensores estáticos, você tem um instrumento dinâmico que faz a varredura em tempo real. E, como não poderia deixar de ser, uma revolução na indústria de produção, por exemplo, de conteúdo visual cinematográfico de forma geral. Então, o drone sobrevoa as áreas, tira fotos, faz filme. Então, para a indústria cinematográfica, isso é muito bom. Para quem está trabalhando, por exemplo, registrando eventos jornalísticos ou alguma cerimônia, por exemplo, casamento, é super legal. Você coloca ali o drone, vê todo mundo chegando e tal. Então, é uma forma distinta de se oferecer um serviço e com um custo bem baixo. Quer dizer, se você tivesse que pagar um helicóptero para fazer uma filmagem sobrevoando a área, o custo é totalmente proibitivo. Então, como o drone ajuda a reinventar esse tipo de atividade econômica, dando mais flexibilidade e abrindo asas aí para a imaginação dos criadores. E, de forma positiva, contribui para a atividade jornalística, por exemplo, para dar algum furo ou identificar que algo não está acontecendo da forma que deveria. Então, a liberdade que o drone possui de sobrevoar algumas regiões específicas e até mesmo escapar do trânsito na hora que acontece algum desastre ou algum acidente ou algum fato que mereça ser divulgado para a sociedade, você agiliza cada vez mais. Então, provavelmente, nos próximos anos, a gente vai começar a ver algumas reportagens que antes eram feitas, sei lá, pelo Águia, não sei, só você pelo drone 1, 2, 3 das emissoras, porque é algo relativamente barato, se for comparar o custo, e você pode ter imagem, se não com a mesma definição, até melhor, porque o equipamento é específico. Já estão utilizando, as emissoras de televisão já estão utilizando, e no começo eles não sabiam o que interferia nos equipamentos deles. Vejam só, então, outra parte relevante que os drones eles acabam nos ajudando é na entrega de produtos e acesso a áreas que não estão, já tinha comentado isso anteriormente, facilmente ligadas. Então, a Amazon já começou com esses serviços desde 2013 e outras companhias também fazendo delivery de produtos específicos, utilizando drones para deixar a entrega em até 30 minutos, em até 1 hora. Então, é algo bastante revolucionador no comércio eletrônico. Se a gente pensar que dependíamos de alguma transportadora ou de correios para fazer a entrega, hoje as empresas já podem ter autonomia com os seus drones fazendo o transporte das mercadorias. Então, além dessas funcionalidades para o comércio propriamente dito, tinha comentado o acesso a algum desastre, não só para cobertura jornalística, mas efetivamente para prestar socorro, prestar amparo. Então, pode ser muito útil para levar remédios ou materiais em alguma área que esteja sofrendo de incêndio ou que aconteceu um terremoto ou alguma inundação, além de facilitar o monitoramento do controle e contenção do incidente. Você, fazendo o sobrevoo, consegue identificar até onde que o acidente conseguiu alcançar e onde precisa de um cuidado específico para que a Defesa Civil consiga chegar, eventualmente bombeiro, resgate, se o drone não for suficiente para realizar esse tipo de socorro. A Revolução Militar, mais do que nunca, fica evidenciada. Os Estados Unidos fazem muito uso desse tipo de material no Afeganistão, no Iraque. Então,
além de diminuir baixas para quem está atacando, você consegue atingir o alvo com mais acurácia. Tem a capacidade de realizar grandes operações sem a intervenção humana, que está sujeita a cansaço. Então, o drone ele fica sobrevoando, consegue fazer inspeção, bastando trocar de turno quem está controlando a aeronave. Então, você não precisa que o piloto fique acordado mais do que 12 horas, mais do que 20 horas naquela missão. O drone está aí para facilitar a vida nesse sentido. E, claro, a ação com mais discrição e furtividade. Você consegue escapar aí de alguns sistemas de radar, ou então, quando não existe esse tipo de supervisão, é somente guarda humana, você consegue passar com mais facilidade. No entanto, não é só para o bem que essa tecnologia é utilizada. Então, a gente já percebe o uso dos drones para entrega de materiais ilícitos, por exemplo, de drogas, como foi constatado numa operação da polícia no Rio Grande do Sul, em que um drone, que está aqui na tela, ele fazia a entrega de certos papelotes ou certas caixinhas, além de entrega de telefone celular e outros aparatos em prisões. Então, não é raro que a justiça comece a retirar benefícios de alguns presos por conta do envolvimento de drones pousando nas prisões, e aí eles têm alguns benefícios sendo revogados por conta da comprovação no vínculo daquele drone com determinado preso, determinado detento. Existe também o caráter, como não poderia deixar de ser, de invasão de privacidade. Então, recentemente saiu uma notícia que um drone estava sobrevoando a casa da Gisele Bündchen e do Tom Brady, e aí eles foram flagrados na piscina e tal, e acabou virando uma matéria sensacionalista. Nosso direito proíbe esse tipo de atividade, a exemplo da cláusula geral de privacidade no artigo 5º, inciso 10º da nossa Constituição, em que são invioláveis a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Em contrapartida, a gente percebe algumas atividades ilícitas sendo capturadas pelos drones. Por exemplo, um tráfico de drogas que foi filmado por um drone da Polícia Militar. A defesa apresentou que as provas deveriam ser consideradas ilícitas porque o drone não tinha autorização para voar. Isso foi mais ou menos em 2013, o julgamento foi em 2015. Não teve sucesso a alegação da defesa porque ela não conseguiu comprovar que existia a ilegalidade propriamente dita e não existe expectativa de privacidade em áreas de acesso público, por exemplo, uma rua, uma avenida, uma praça. Então, ao drone fazer o sobrevoo e capturar essas imagens, não existiu nenhuma violação de privacidade, porque não existia expectativa naquele ambiente, diferentemente da piscina do casal Bündchen Brady aí, que sim, é uma casa, existe expectativa de privacidade, ainda que não existam muros, mas o asilo ele é resguardado para o alcance de terceiros nesse particular. É possível também que aconteçam alguns danos e acidentes, quer dizer, uma pessoa está sobrevoando, acerta uma janela, ou acerta um animal, uma pessoa, ou qualquer outro tipo de objeto. Então, vai responder pelo dano o dono do drone ou quem estava fazendo o seu controle. Evidentemente, a gente não consegue separar uma coisa da outra. Existe um princípio de direito que reclama que a coisa perece para o dono, então, da mesma forma que um cachorro, ou um gato, ou qualquer outro objeto cause dano a terceiro, o dono vai acabar sendo responsabilizado por reparar aqueles danos. É interessante dizer que o nosso direito protege da, por exemplo, espionagem ou atividade ilícita de drones quando existe perigo ou lesão a direito atual ou iminente. Por exemplo, quando um drone voa abaixo do limite regulamentado. A partir do momento que ele começa a oferecer risco, eu posso tomar medidas para que cesse aquela ameaça. Se possível, advertir o controlador. Imaginando aí que existe um pátio aberto, você vê a pessoa controlando o drone, passou perto da sua cabeça, da cabeça do seu filho, do seu sobrinho, vai falar, escuta, você pare com isso, caso contrário, eu vou ser obrigado a tomar alguma providência. A pessoa não toma, ou por algum meio de radiodifusão, você emite um controle ou uma mensagem para aquele que está pilotando, para que não faça mais ou se afaste, ele não faz, aí você pode tomar uma providência nesse sentido. É sempre importante a gente pensar na legítima defesa com alguns critérios. Ela deve sempre respeitar proporcionalidade, necessidade e inevitabilidade para a gente tomar alguma medida. Ela não deve ser desculpa para que a gente cause mal a outra pessoa. Faltam 3 slides aqui, não vou me alongar muito por conta
do probleminha que aconteceu. Bom, capturar um drone é crime. Se vocês se apropriarem de algum drone que está passando por aí, é furto. Então, não façam isso. Caso exista necessidade, vocês podem abater. E é importante que exista a comprovação do que estava acontecendo na hora da necessidade de se derrubar um drone. Vocês precisam produzir prova de que havia sim risco, havia perigo, então fazer uma filmagem do que está acontecendo, ou da advertência que foi soltada, e daí realizando o uso adequado de força para abater o objeto. O Código Penal determina no seu artigo 25 que se entende por legítima defesa o uso moderado de meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de terceiro. Alguns desafios que os drones impõem aí para a justiça, para os operadores do direito. Primeiro, eventual necessidade de seguro obrigatório pelos proprietários. Da mesma forma que acontece com o automóvel, a gente tem o seguro obrigatório aí, tanto para danos próprios contra terceiros, algo que também se discute na Europa a respeito de robótica, sobre não só robôs físicos, mas robôs lógicos, para que, caso aconteça algum dano, quem vai responder por aquilo? Outro desafio que deve ser superado é a necessidade de identificação inequívoca do veículo para a responsabilização do seu dono, inclusive penal. Afinal de contas, um objeto que está sobrevoando sem qualquer espécie de identificação ou capacidade de vínculo com uma pessoa vai gerar um cenário de insegurança jurídica muito grande. Caso aconteça um dano, aconteça um crime, quem que vai ser efetivamente responsável por aquela situação? Além disso, é indispensável que existam alguns critérios de segurança para o funcionamento desses drones. Primeiro, para evitar que eles sejam interceptados por outras pessoas, já que é uma rede aberta, funciona por meio de rádio. Então, alguém que tenha conhecimento mediano sobre eletrônica pode tentar interceptar um drone, e aí você perdeu o controle sobre ele, a situação está totalmente fora do cabo. Então, se isso acontecer, o que é possível executar? Destruição automática do drone, que ele interrompa a sua autonomia de voo, que ele pouse automaticamente. Então, alguns sistemas de segurança precisam existir nesse sentido. E, por fim, a exigência de habilitação para que as pessoas consigam manusear esse drone para evitar alguns cenários de prejuízo por conta de imperícia. Então, já existe a delimitação de determinados drones, que só podem ser acima de 18 anos, mas Só um minutinho. é interessante, sim, que exista a educação e formação de pessoas, da formação que se formam condutores hoje no Brasil para automóveis, para evitar alguns cenários, algumas situações aí que sejam difíceis depois da gente remediar ou tentar diminuir os danos. Então, agradeço a atenção.